Bem, deixa eu ver o que é que eu vou pregar para vocês. Tudo que a gente vai falar de Natal, vocês sabem, né? Sabe que Jesus nasceu, todo mundo sabe, desde criança a gente sabe dessas coisas. Aí eu pensei, como é que eu vou falar disso se eles já sabem? Aí eu pensei em falar um pouquinho de curiosidade das coisas, amém? De coisas talvez que nem todo mundo sabe, amém? Podemos assentar, vamos ler aqui o primeiro texto. O texto foi esse aqui. Vamos ler juntos? Vamos lá. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Amém? Eu quero dizer para vocês que deu um BOzinho, está entendendo? Não foi uma coisa tão simples assim. Primeiro, dizer para vocês que deu um BO, como daria com qualquer um de nós. Você está desposado com uma pessoa, aí de repente essa pessoa aparece grávida, você sabe que não tem nada a ver com você. É preciso ser uma pessoa muito equilibrada para não fazer uma grande bobagem. Ele foi um homem super equilibrado, preocupado com ela. Vocês estão entendendo? E ficou muito triste, com certeza, quando tomou conhecimento que Maria estava grávida. Ele casou com ela e tudo indica que ele não era tão novo assim, ele era um homem mais velho. E ela tinha entre 14 e 16 anos, a idade que as mulheres casavam. Hoje, as mulheres, graças a Deus, têm algumas conquistas aqui no mundo ocidental, mas naquela época, quem escolhia o noivo era a família. A família que escolhia e o homem escolhia, e quando era feita essa escolha, o homem tinha que pagar por isso. A família lucrava, a família da noiva lucrava pelo fato de ter uma filha para casar, porque sempre era pago um dote. E esse dote que era pago, quem exigia da família, servia para, no caso do homem deixar a mulher, ela teria então aquele meio de sustento que era realmente servido pelo dote, que era dado pelo dote. E essa questão de dote ela era muito relativa, né? Nós temos conhecimento que Jacó trabalhou 7 anos como dote para poder casar com a mulher, ainda casou com a mulher errada, era a Raquel, ele casou com a outra, a mais velha, porque a mais nova não podia casar primeiro do que a mais velha. Sempre a mais velha tinha que casar, e depois teve que trabalhar mais 7 anos para poder casar com a Raquel. Então você pagava para casar com uma mulher. Em alguns casos pagava muito caro, não era barato. Mas o que era mais estranho nessas relações todas de cultura é que às vezes a menina estava comprometida desde cedo. Ainda hoje no Oriente acontece isso. A menina nasceu, está garota ainda, ela já está comprometida com uma pessoa. Às vezes com 6, 7 anos, 8 anos, um sujeito às vezes mais velho, adolescente, chega, em algumas culturas ainda é assim, olha, eu quero casar com a tua filha. Aí o sujeito, o pai diz, olha, mas o dote por ela é tantos mil reais, vamos dizer. A pessoa ia, pagava e esperava a menina ficar no ponto de casar. E quando é que elas casavam, que o homem podia levar para casa? Quando ela tinha a primeira menstruação. Quando ela tinha a primeira menstruação, o sujeito que pagava o dote já levava para casa ela, porque ela então já estava no ponto de procriar. E isso acontecia entre os 14 e os 16 anos. Parece um absurdo para nós hoje, né? Mas naquela época, as pessoas faziam muito cedo, por quê? Porque as pessoas também não duravam muito como nós duramos. Hoje, a média de vida de um brasileiro, que é o que não dura tanto assim, é 74 anos para os homens e parece que 76 para as mulheres, se não me falha a memória. Hoje, na média, um homem dura 74 anos. Claro que tem gente que ultrapassa. Na média, a mulher dura 76 anos. Isso é tão ruim a gente ficar falando essas coisas assim, que eu estou com 68, eu pego e fico contando assim, ó. Dá um medo, né? 68, daqui a 7, 6 anos, então, não, mas não vale. O nome de Jesus, Senhor. Viu? Então, 74 é a idade do homem hoje no Brasil. Vocês estão entendendo? Mulher, a média é 76. Nessa época de Jesus, você sabe qual era a média de vida de uma pessoa? 30 anos. Era a média de vida.
Na média, uma pessoa com 30 anos, ele já tinha experimentado já o outro lado. Vocês estão entendendo? Porque naquela época havia muitas guerras, haviam doenças que não conseguiam ser curadas. Hoje nós temos uma sobrevida que começou a vir depois da penicilina para cá, né? Depois que inventaram a penicilina, a gente começou a viver mais um pouquinho. Aí depois os homens foram inventando coisas para deixar a gente mais novo, tentando descobrir exatamente o chá da juventude. E hoje em dia, para o sujeito ficar velho, ele fica velho só se ele não tiver dinheiro. Porque tem umas esticadas. Como é o nome daquilo que estou fazendo agora? Como é o nome? Eu vejo o nego com a boca assim, uns artistas que a gente nem conhece. Não é verdade? Vocês já viram? Quando eu vejo, antes e depois, os caboclos com a cara toda esquisita, um negócio estranho, né? Porque, como é o nome que dá para esse tipo de procedimento? Não, botox todo mundo usa, não é botox, é um negócio mais pesado. Espera aí. Como é que é? Mas harmoniza o que aquilo ali? Eu queria entender, porque até agora eu não entendi, porque o sujeito fica com uma cara feia, parece que, sei lá, umas coisas estranhas, e você vê que hoje as pessoas estão brigando com a idade. Estão brigando com a idade por quê? Porque existe número de recursos e número de procedimento que mantém as pessoas ainda com aparência de nova, e às vezes você vai ver uma múmia que está por trás daquilo tudo ali, mas está lá, está com a cara boa. Porque existem procedimentos que ajudam isso. Nessa época, como era a média de 30 anos, a pessoa tinha que correr para procriar, e depois que procriava, já esperava para morrer. Vocês estão me entendendo? Passados 40 era alguma coisa de... Claro que tem na Bíblia casos aqui de pessoas que viveram muito, mas na média as pessoas viviam nesse espaço de tempo. Isso é pouco tempo. Olha só um papelzinho que eu dei para vocês aqui. Coloca aí para mim. Ônibus entrou na casa humilde e foi apanhar a velhinha de 42 anos. Vocês viram? Isso aqui é nos anos... Eu acho que é nos anos 40, isso é dos anos 30. Uma pessoa nesse período... Isso aqui é um recorte de jornal. Nessa época, 42 anos, ela era velhinha. Quantas velhinhas a gente tem aqui? Ixi, tem um monte, 42. Então vejam bem uma coisa, vocês estão entendendo? Nessa época aí, quando a expectativa de vida era bem mais baixa no Brasil, não, era anos 30. Uma pessoa, vê qual é o ano que é isso aí? Esse recorte de jornal? Então vejam bem, nessa época aí, por exemplo, uma pessoa com 42 anos era considerado velhinho. E se você for ver uma foto antiga das pessoas dos anos 30, 20, 40, você vai ver que elas com 40, 50 anos apareciam super velhas. Porque não tinham o recurso que a gente tem hoje. Não se alimentavam como a gente se alimenta hoje. Não tem remédio como a gente tem hoje. As pessoas morriam por qualquer coisa. Porque não tinham os recursos tecnológicos da medicina que nós temos hoje. Dava lá uma pirola na pessoa, ele já ia embora, porque ninguém tinha como tratar, como cuidar dele. Ninguém tinha como tratar e como cuidar. Então, ela com 42 anos, era velhinha já. Viu? Então, vejam bem, no tempo de Jesus era 30. Nos anos 50, a expectativa de vida da pessoa era 40 também, 40 e poucos anos. A tuberculose matava, era o que mais matava nos anos 30, nos anos 40. As pessoas não conseguiam viver muito tempo. Os artistas, você vai ver os artistas dos anos 40, dos anos 50, a idade que eles morriam cedo porque era a média de vida muito baixa. Hoje está aumentando. As pessoas que mais vivem hoje aqui no planeta são os japoneses. É o lugar onde tem mais pessoas com mais de 100 anos de idade, é no Japão. É lá que tem o maior número de pessoas com mais de 100 anos. Talvez porque eles comem muito peixe. E além do mais, eles são têm muito autocontrole. Porque a ciência está falando que o que está matando as pessoas cedo hoje é o estresse. O estresse está matando muita gente. O estresse acaba com a imunidade do ser humano.
a imunidade vai embora, aí ele fica suscetível a todo tipo de doença, muito especialmente do câncer. E quem está falando isso, numa reportagem que saiu esses dias na internet, foi aquele médico que era um médico que cuidava de pessoas, exatamente dos Estados Unidos, um brasileiro, que mora lá no... Esqueci o nome dele agora. Alguém me lembra o nome dele? Como? Dr. Rei. Ele está falando aí, ele pegou câncer, está falando lá, que ele sempre fez tudo certo, comia certo, era um atleta, um baita do atleta, preocupado com um monte de coisa, e era um médico das celebridades. Adquiriu um câncer, e ele está falando lá que ele se preocupou com tudo isso, mas vivia uma vida extremamente agitada, de formas então que ele vivia extremamente estressado. E esse estresse acabou simplesmente derrubando a imunidade dele, que ele fala, e acabou adquirindo uma enfermidade. O estresse é a doença do presente. Quem tem problema com o passado desenvolve aquele problema seríssimo, né, que é depressão. Quem tem problema com o presente desenvolve estresse. Quem tem problema com o futuro desenvolve ansiedade. Esse é o princípio da psicologia. Passado mal resolvido dá depressão, presente mal resolvido, que a pessoa pensa que a vida é só correr, trabalhar, brigar, discutir e ganhar dinheiro, gera o estresse. E quem vive preocupado com o futuro desenvolve ansiedade. Se você for inteligente, você se protege. Se protege. Mas vejam bem, então o que aconteceu? Olha aí, já colocou tudo aí, né? Poxa, será que é bom colocar isso no dia de Natal? O pessoal não vai nem querer comer mais tarde, olha aí. Estresse causa o quê? Alergias, ansiedade, depressão, câncer, depressão, problema de pele, distúrbios pós-traumáticos, olha, úlcera gástrica e doenças cardiovasculares. Isso é a medicina que está falando, para vocês terem uma ideia. Por isso, tenha calma, para de ser brabo, ficar brigando por tudo fica batendo boca, fazendo questão de coisa que não tem nada a ver, qualquer coisinha já procura uma briga, uma confusão, já quer brigar, já fica de mal. Já está, bate aqui, não vou falar. Para com isso. Sossega a tua alma. Aprende a descansar em Deus. Senão, você vai embora antes da hora que era para ir. Pois vejam bem, aí o que aconteceu? O José com certeza pagou um dote por ela, porque o dote era prezado. Olha só, quando o sujeito estuprava uma mulher, diz a Bíblia que ele pagava um dote pesado. O dote era 50 ciclos de prata. Era 250 quilos de prata que o sujeito pagava pela mulher, por ter feito isso com a mulher, e não podia largar ela nunca na vida. Isso está lá em Deuteronômio, capítulo 22, eu acho que é o verso 28 e 29, vê para mim aí. Só para vocês verem como é que funcionava a lei naquela época. Viu? Só para vocês entenderem. O homem abusava de uma mulher, ele era obrigado a casar e ainda pagar um dote altíssimo, que era 250 quilos de prata. Era 50 ciclos. Era. Achou? 22, 28, 29. Será que é isso mesmo? É isso mesmo, é? Pois bem, então vamos conversando. Então era a vida assim. Aí o que aconteceu? O José estava naquele processo com ela que a gente chama de desposar, né? Já é levar para casa, porque o homem tinha que fazer a casa dele. Naquela época a regra era essa: quem casa faz casa. Não podia ficar comendo na casa do papai e da mamãe a vida toda, não, dando trabalho lá e dando gasto. Chegava a hora para procurar a sua vida, né? Hoje a gente vê, por exemplo, que a ciência diz que os homens estão cada vez mais demorando para sair de casa. Estão saindo de casa com 40, com 45. Como a vida muda. Eu estou falando isso para vocês, só para vocês verem como a vida vai mudando, como os costumes vão mudando, né? O sujeito fazia a casa dele e levava a mulher para ficar com ele. Nesse intervalo, a Maria apareceu grávida. José ficou, eu acho que numa deprê violenta, né?
Se fosse hoje, ele ia cantar só música de sofrência. Você imagina só o camarada, ele está lá, ama uma mulher, de repente ela aparece grávida, ele sabe que ele ainda não tinha tido a intimidade com ela. A Bíblia diz que ele era um sujeito tão boa, gente boa, que ele foi e resolveu deixar ela secretamente. Ele foi anular o casamento e deixar ela secretamente. Por quê? Ele sabia que se ele propalasse assim, olha, o filho não é meu, ela está grávida. Sabe o que a lei dizia? A lei dizia que a Maria ia ser morta apedrejada. Ela corria risco de vida. Se ele fizesse qualquer comentário se dizendo prejudicado com uma mulher que ele havia casado, que ela estava grávida, que não era dele, ela seria levada e seria apedrejada, porque realmente seria configurado o adultério. E a lei de Moisés na época era pesada com relação a essas questões. A pessoa era morta por apedrejamento. E ele, um camarada legal, mesmo se sentindo prejudicado, ele foi, diz a Bíblia, que procurou deixar ela secretamente para ninguém saber, e não vou ficar com ela. Foi quando o anjo apareceu e disse a ele, olha, José, o anjo apareceu em sonho, não temas em desposar Maria, porque o que nela foi gerado é obra do Espírito Santo. Diga glória a Deus. O que está dentro dela é uma obra do Espírito Santo. Como ele era um judeu e conhecia exatamente as profecias, todos os judeus estudavam desde criança, eles já sabiam dessas coisas relacionadas com a vinda do Messias e os profetas. Ele, na hora, recebeu aquilo e entendeu que ele estava sendo um privilegiado, que ele ia ser padrasto de um menino que Deus havia preparado para vir ao mundo para poder salvar a humanidade. Jesus nasceu numa manjedoura, diz a palavra de Deus. Geralmente as pessoas pensam, mas Jesus, coitado, era muito pobrezinho, era miserável, não tinha dinheiro para nada, nasceu lá numa manjedoura. Ele nasceu ali porque fazia parte de nascer no fundo no fundo da caverna. Eu até expliquei isso de manhã. Você vai em Belém, você vai ver que as cavernas lá, tem caverna até maior do que essa igreja aqui. E as pessoas faziam o quê? Eles tinham a parte social que eles se reuniam na parte da frente, eles dividiam, no meio eles separavam para comer, depois eles separavam para dormir, e no finalzinho eles separavam também, colocavam um cercado para colocar os seus animais, colocar proteína, porque naquela época as pessoas, para comer proteína, eles tinham que criar e tinha que estar vivo no pasto, porque não tinha geladeira para guardar carne. Então eles guardavam todos os animais com que eles sustentavam no fundo da caverna, porque se eles deixassem do lado de fora, os bichos podiam pegar, podiam devorar. Então eles traziam para o fundo da caverna. Quando Maria teve dor para ter neném, não dava para ela ter neném na parte da frente, nem da parte do meio, o pessoal trouxe ela para o fundo, que era um lugar realmente mais reservado para ela poder realmente ter a luz, e alguém veio ajudá-la no parto, e o lugar que ficava no fundo da caverna era exatamente a parte onde ficava guardado os animais, e as pessoas costumavam ter filhos ali, porque era a parte mais reservada da caverna. Ela pegou, foi e deu a luz a Jesus. Por que Jesus não era miserável? Porque Deus, no nascimento dele, já providenciou a prosperidade para o seu próprio filho. Diga glória a Deus. Deus avisou uns camaradas ricaços lá do Oriente. Um veio lá do Iraque, outro veio do Irã, outro veio lá da África do Norte. Eram reis, que eram chamados de reis magos. Deus deu contato a eles, eles ficaram sabendo, e eles vieram atrás de Jesus para saber onde Jesus nasceu, guiado por uma estrela. E quando eles encontraram Jesus, eles levaram um presente para Jesus. O que foi que eles levaram para Jesus de presente? Digam comigo: incenso, ouro e mirra. Isso era muito caro, gente. Ouro sempre foi caro, ouro era o privilégio dos ricos. Incenso importado era alguma coisa que custava caro demais. Mirra era extremamente caro, as pessoas usavam para poder fazer cerimônia de sepultamento, usavam realmente para criar um cheiro mais gostoso em si mesmo. Tudo isso era muito caro que eles levaram. E quando eles pegaram essas coisas caríssimas, eles levaram e colocaram onde? Entregaram para Jesus. Diga glória a Deus. Essas coisas caras que Maria pegou, com certeza ela deve ter vendido, que ela não pegou ouro para andar com ouro para cima, ela vendeu para poder fazer dinheiro, que garantiu exatamente o sustento do Filho de Deus.
Não existe essa história. Jesus era um pobrezinho. Não era. Deus nunca abandonou o seu filho. Nesse sentido. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que quando ele morreu, estava todo mundo de olho na roupa dele. Pensa que a roupa de Jesus era um trapo qualquer de um miserável que não se vestia bem, que a roupa dele era a roupa de rei, ele vestia púrpura. E só quem usava a roupa de cor púrpura eram as pessoas muito ricas, era o rei, porque essa cor era difícil de fazer. Para poder fazer, você tinha que matar milhares de caracolzinhos assim, espremer ele para poder tirar aquela gosma dele, para poder tingir exatamente um tecido. E a roupa dele era tão boa que quando ele estava lá na cruz, os soldados ficaram aqui: eu vou ficar com essa roupa aí, vou esperar ele morrer, a gente vai ficar com a roupa dele. Eu também quero. 2 soldados queriam ficar com a roupa. Vocês acham que se fosse um trapo velho, os soldados iam querer ficar com aquela roupa? De jeito nenhum. E a Bíblia diz que quando ele morreu, eles foram lá e pegaram a roupa de Jesus. Mas como era uma roupa só para 2 soldados, o que é que a Bíblia diz que eles fizeram? Eles sortearam para ver quem ficava com a roupa. Diga glória a Deus. Porque roupa era alguma coisa cara e difícil naquela época, e eles então sortearam para ver quem ficava com aquela roupa, porque aquela roupa de Jesus que ele estava quando ele morreu era uma roupa de qualidade, gente. E Jesus veio ao mundo, e quando ele veio aqui, ele não sabia nada sobre ele. Ele só sabia o que a mãe dele falava, o que o pai dele falava, mas o pai nunca se manifestou para ele, para dizer: olha, tu é meu filho. Ele ia somente atrás do que a mãe dele dizia: ó, meu filho, você não é qualquer um não, você nasceu, é obra do Espírito Santo, é graça do Espírito Santo. Mas você não vê Jesus operando milagre quando ele era criança, você não vê Jesus Cristo operando milagre quando era adolescente, você não vê. Ele só operou o primeiro milagre quando ele tinha 30 anos. E qual foi o primeiro milagre dele? Transformar a água em vinho. Antes disso, ele nem sabia, ele sabia o que a mãe falava, dizendo: você é o Messias, você é o Messias. A prova é que no dia do milagre de Jesus, ela sabia que ia acontecer o milagre. O que ela fez? Ela estava agitada, estava estressada, a Maria. Por um lado, para o outro: meu Deus, é hoje que vai acontecer isso aí, é hoje que vai acontecer isso aí. Ela ia em cima dele: olha, você vai operar o milagre hoje está tudo certo, que é o dia de você se manifestar ao mundo. Jesus: por favor, Jesus falou para ela, se acalme. Isso aí é com meu pai, que eu tenho com a senhora. O negócio agora não é mais com a senhora, é com o pai. Ela: tá certo, é isso mesmo. Ela foi lá e disse: olha, fazei tudo o que ele mandar. Diga glória a Deus, faça o que ele está mandando. Aí quando chegou a hora, ele operou o primeiro milagre. E esse primeiro milagre, Deus tinha se manifestado para ele pela primeira vez no dia do batismo, quando o pai, a avó disse: esse é meu filho amado em quem me comprazo. Ali ele ficou sabendo que ele realmente ficou confirmado tudo aquilo que a mãe dele falava para ele. E essas são as curiosidades que eu tinha para falar para você. Eu vou parar porque as crianças vão cantar. Amém? Então, meus irmãos, o que é que eu quero dizer para vocês? Jesus Cristo não é um blefe, não é uma historinha. Vocês estão entendendo? Não é um conto da caronchinha. Jesus Cristo não é a invenção do homem para poder criar uma religião. Você vai ver, existem muitas outras pessoas consideradas divinas. Tem Maomé, que os islâmicos dizem que foi o grande profeta. Tem Buda, tem Confúcio, tem tantos sábios aí que as pessoas falam, todos eles morreram e a sepultura deles se apagaram, morreram. A diferença que tem para Jesus Cristo, que você crê, que eu creio, que é o Filho de Deus, é que ele também morreu, mas ele ressuscitou. Diga glória a Deus. Essa é a diferença. Você vai lá em Jerusalém, quando você entra no lugar que está a sepultura de Jesus, está tudo vazio. Aí está escrito lá assim: ele não está aqui porque ressuscitou. Diga glória a Deus. Essa é a diferença do Jesus que você precisa acreditar.
Ele tem o quê? A capacidade. Ele foi simplesmente preparado, forjado, para que você creia nele, porque quando você crê nele, ele tem poder de apagar os teus pecados e te dar aquilo que só ele pode dar, a salvação. Amém? Só ele é o Salvador. Portanto, que Deus te abençoe. Amém?